Eu sou a Soraya Magdanello, da Plus Cargo Brasil, e esse é o Logística Plus, nosso conteúdo semanal para manter você bem informado sobre as mudanças no comércio exterior durante a pandemia de Covid-19. A Covid-19 e a necessidade de isolamento social anteciparam um cenário de atividades desenvolvidas via home office que muitas empresas não estavam devidamente preparadas, mas tiveram que se adaptar ao novo cenário. Como as empresas podem se preparar para implementar uma política de home office e o que estava previsto na legislação? Esse é o tema que vamos debater hoje aqui no Logística Plus. Vou conversar com Alexandre Gonzalez, advogado e sócio do escritório Gonzalez Advogados Associados. Obrigada por aceitar nosso convite, Alexandre. Olá, Soraya. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui de volta com vocês nesse programa tão legal aí que a Plus Cargo está desenvolvendo, encabeçado aí por você, que há tanto tempo já, há vários meses, tem trazido aí tantas informações relevantes, né, para o comércio exterior aqui no Brasil, trazendo aí, disseminando um pouco de conhecimento para todos nós. Valeu. Obrigada. Doutor Alexandre, a partir de quando o teletrabalho foi instituído na legislação brasileira? E com a Covid-19, temos novidades a respeito desse assunto? Então, Soraya, veja, o teletrabalho, que a gente usualmente conhece, né, como home office, ele foi trazido com uma redação legal desde a reforma trabalhista lá no ano de 2017. Com a Lei 13.467, houveram uma série de alterações em vários dispositivos muito importantes da CLT. E especificamente no artigo 75 da CLT, que ele continua vigendo, ele foi incluído algumas alíneas, mais precisamente a linha A até a linha E. E ali sim foi então regulamentado dentro da CLT o regramento para as relações trabalhistas que estejam, né, por base o teletrabalho. Com o Covid, o que aconteceu é que todo mundo foi obrigado a fazer aí uma rápida adaptação e a legislação, que a gente sempre critica, que se demora para trazer inovações, dessa vez, né, ali em meados de março, foi editada uma medida provisória pelo governo federal, a 927 de 2020. Esta medida provisória, ela especificamente nos seus artigos 4 e 5, ela acabou regulamentando como se daria o teletrabalho neste período, né, de isolamento social. Então a gente tem hoje, né, vigente, né, no Brasil, dois institutos bem fortes. Nós temos a própria CLT, que nos dá essa garantia, e temos essa medida provisória determinada agora pelo governo federal. E há necessidade de acordos individuais ou aditivos contratuais para instituir home office? Veja, esse tema ele foi bem polêmico logo que a medida provisória ela foi editada, porque, a princípio, se a gente lê o artigo da lei, da provisória, ele realmente já traz essa não obrigatoriedade de ter o quê? Um acordo coletivo naqueles moldes como a gente tinha anteriormente, passando por sindicato. Isso, inclusive, foi matéria de discussão no Supremo e muitas empresas, naquele momento, nos questionavam sobre isso, né? Sobre, e agora a gente tem ou não que levar isso ao sindicato. Tivemos muitos sindicatos que viram aí uma oportunidade de buscar forçar uma filiação sindical para a concessão, entre outras situações que nós tivemos agora ao longo da pandemia. Mas, assim, o que hoje acontece é que é necessário, sim, fazer o quê? Um aditivo ao contrato de trabalho, estabelecendo, né, o que vai acontecer a partir de agora, mas sem a necessidade de passar isso pelo ente sindical a qual a empresa esteja vinculada. Mas fazer o documento, a formalização desta situação, que a princípio ela seria transitória, diga-se de passagem, em que pese nós sabemos que muitas empresas acabaram optando como algo definitivo.
Mas, pelo menos neste momento, a gente tem um caráter inicial transitório, em que não haveria necessidade de fazer uma alteração daquele contrato de trabalho inicialmente firmado, mas sim, vamos fazer um aditivo, onde ali a gente pode colocar um prazo estimado para a gente fazer essa, então, adequação, onde a gente vai estabelecer que período que será feito o trabalho, que tipo de ferramentas vão ser disponibilizadas para o empregado desenvolver essa atividade, como que vai se dar as cobranças, como se vai dar o novo relacionamento, porque é algo novo para todos nós. Né? Todo mundo acabou tendo que, de alguma forma, adaptar a sua rotina de trabalho. Então, é importante que isso realmente fique bem definido e regras claras para a empresa e para o empregado. E de quem é a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos eletrônicos e das condições ergonômicas de trabalho? Essa pergunta é muito legal porque existem alguns empresários que falam, bom, se tem a possibilidade do trabalho via home office, então um funcionário que vai para casa e que vai assumir o trabalho de lá. O problema é que a própria medida provisória, ela traz para nós uma situação muito clara de que a responsabilidade para dar condições que o trabalho seja executado é do empregador. Aí muitos empresários falam, mas como assim? Eu vou ter que dar um computador, eu vou ter que fornecer uma mesa, eu vou ter que fazer, enfim, dar os insumos, se não funciona, por exemplo, uma internet na região ali onde o meu funcionário tem, ou ele não tem uma internet de qualidade, eu seria responsável por tudo isso, ou ele não tem uma mesa, ele não tem uma estação de trabalho adequada, né? A gente recebeu muitos questionamentos sobre isso. E, infelizmente, a resposta é muito clara. O trabalho é desenvolvido em favor da empresa. Logo, cabe à empresa, sim, prover condições e os meios para que os empregados possam desenvolver esse trabalho. Então, isso é algo que está tanto previsto lá na CLT, porque desde 2017, o inciso D do artigo 75, que veio com a reforma trabalhista, já tinha essa previsão. Então, nada mais, a medida provisória apenas acompanhou uma obrigação, né, que já estava ali determinada. O parágrafo 4º, o artigo 4º, parágrafo 3º, ele fala de uma forma muito clara que toda a responsabilidade pela aquisição, manutenção, inclusive, né, e o fornecimento dos equipamentos tecnológicos de infraestrutura são por parte da empresa. Então, assim, isso não é algo que seria passível de se negociar com o empregado. Isso é obrigação da empresa. E claro que, a partir do momento que nós temos essa disposição que é imperativa em cima do empresário, aqui, caso o empregado demonstre que teve, sim, gastos para proceder com o seu trabalho, ele pode, inclusive, reivindicar esses gastos para o seu empregador. Então, esse ônus é totalmente da empresa. Ok? Agora, a partir do momento que a empresa cede computadores, vamos imaginar um notebook, ou às vezes um desktop, ou outros equipamentos de maior valor agregado, impressoras, enfim, softwares que vão embarcado dentro desses equipamentos, é claro que tem muitas empresas que falam, não, mas veja, eu estou aqui dando um bem de valor agregado muito alto para o meu empregado. Como é que eu faço? Aí que está aquele tópico anterior que nós estamos falando. Vamos fazer um contratinho, vamos fazer um aditivo. Nesse aditivo, a gente vai prever o que vai ser entregue para o funcionário, prever a responsabilidade do funcionário, tomar conta, zelar por esse equipamento, eventualmente, se ele vier a causar um dano não intencional, até mesmo uma possibilidade aí de ele ser reparado. Então, assim, a importância de regulamentar não só a entrega dos bens, mas deixar isso claro que é em caráter transitório, a empresa não está dando esse equipamento
E muitas pessoas, ao longo desse período, vêm conversando conosco, dizendo assim, mas isso não se equipara a uma questão lá de salário in natura, como se tinha antigamente, eu vou dar um celular, eu vou deixar o computador, ele vai trabalhar em horários que eu não vou ter como controlar e tudo mais. Hoje isso é retirado, não tem essa característica do salário in natura. Então, isso essa natureza salarial desses bens dados incomodados dentro desse período, o empregador pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, realmente é algo bem bacana a possibilidade que nós temos hoje de fazer esses aditivos contratuais. Aproveitando que você tocou no assunto, como ser feito o controle de jornada no caso do home office? Aí também é outra situação bem delicada. Ela é delicada pelo seguinte, não é porque o funcionário está em casa que ele não precisa dar satisfação para o seu empregador. E hoje a gente tem que ter em mente que desde lá de 2017 e até antes mesmo, já existiam uma série de formas de controle de jornada que nós tínhamos aqui no Brasil, inclusive regulamentados, né? Nós temos aplicativos hoje que são utilizados por empresas que têm boa parte do seu staff que trabalham nas ruas, promotores de venda, normalmente pessoas da área comercial, entregas, enfim. Então, existe o ponto eletrônico, né? Que ele tem, inclusive, uma portaria do Ministério do Trabalho que regulamenta já há bastante tempo essa possibilidade. Então, assim, nós temos alternativas de aplicativos que já estão no mercado, só que nós também temos muitas empresas que hoje têm softwares que quando o funcionário entra e começa a trabalhar, ele tem que fazer um login. A partir daí seria um controle de jornada, né? Então depende de cada software que cada empresa se utiliza, ou até mesmo de alguma forma através de senha, ou de mesmo essa questão de um acesso remoto a servidores. Então veja, o controle de jornada ele é possível, ele é permitido e ele deve ser feito. Porque não é porque o funcionário está em casa que, como eu já vi alguns empresários falar, então eu vou poder, ele vai trabalhar quando quiser, ou eu não vou... Não, o controle ele tem que ser mútuo, até porque se houver algum extrapolamento, claro que isso tudo haverá consequências. Mas é algo bem tranquilo para se resolver. E no caso da MP 927 de 2020, o home office se estende também a estagiários e aprendizes? Perfeito. O artigo 5º ele é muito claro. Ele diz que é possível a aplicação também para os aprendizes e estagiários na mesma condição. Claro que, na prática, o que acontece? Essa atividade, ela, claro que é uma atividade que, normalmente, ela é atrelada a uma função de escritório. Né? Não quer, existe a possibilidade, mas assim, cada empresa tem que entender o que pode efetivamente fazer, né, para o seu colaborador que esteja, né, enquadrado nessa categoria. Né? Muitas empresas acabaram aumentando o leque de atribuições desses profissionais e até mesmo repensando, né, de que forma eles poderiam, mesmo à distância, estarem contribuindo lá para as suas organizações. Doutor Alexandre, o que acontece se futuramente o empregado que exerce serviços via home office contrair alguma doença ocupacional ou sofrer algum acidente de trabalho? Bom, aí é uma situação extremamente delicada essa. Eu acho que talvez seja a mais sensível quando a gente fala em home office. Por que a gente normalmente coloca, e não sou eu, a gente ouve no meio, essa questão da home office e doença ocupacional? Eu tenho, vamos imaginar, aquela empresa que fiscalizou o empregado, em que sentido? Pô, ele foi, de repente, até a casa, identificou a necessidade real daquele funcionário, ele não tinha uma mesa, ele não tinha uma cadeira adequada, um apoio de pé, o monitor não estava na altura bacana, ele não tinha um mousepad com apoio, ele não tinha condições, né, de efetivamente praticar um trabalho com segurança. E aí a empresa vai, entrega todos os mecanismos, tudo que era possível da empresa fazer naquele momento. O empregado, tecnicamente, não tinha nenhuma doença pré-existente,
e agora ele passa a trabalhar no serviço de home office. Pois bem, daqui a 2, 3, 6 meses, ele apresenta alguma LER ou ele apresenta alguma situação que foi, por exemplo, vamos imaginar, ocasionada porque ele resolveu trabalhar em que pese ele ter todos esses meios, ele acabou trabalhando deitado na cama, no sofá, ou ele acabou, enfim, trabalhando de uma forma não adequada. Pois bem, o ônus da prova, infelizmente, num caso como esse, vai ser sempre do empregador. Ou seja, o empregador tem que provar que ele deu condições. E como que ele faz isso? É exatamente através daquele nosso aditivo que nós mencionamos antes. É demonstrar que, olha, eu fiz o que estava a meu alcance. Eu verifiquei in loco, eu dei o mecanismo. E aí, claro, uma doença ocupacional, não basta apenas o empregado alegar que ele está doente. Aí vai ter que ser feita uma perícia. E claro que numa perícia vai ter que ver se o que ele está alegando agora, por exemplo, não é uma doença pré-existente ou algo que possa ter se desencadeado. E aí a gente tem toda a doutrina médica que tem também para dar o amparo, né? Nós já tivemos ao longo dos anos aí vários casos em que doenças que foram manifestadas durante um contrato de trabalho, através da perícia médica, ela ficou constatada que, na verdade, ela já tinha uma origem congênita, ela já havia um desgaste natural, e aquele período em que se acentuou, de repente, uma má postura ou algo nesse sentido, foi o que aflorou o problema, mas não que tenha sido a causa. Então, claro que, por ser uma questão que depende, sim, de perícia médica, vai estar daí dependendo aí com uma série de outros fatores que vão além, é claro, apenas da mera alegação. Mas a empresa pode acompanhar o seu empregado? Não pode, ela deve. Ah, mas como eu vou fazer? Eu vou na casa dele saber? Eventualmente até pode, desde que previamente comunicado, ou pode ser feito videoconferências periódicas, né? É muito importante manter o contato. O funcionário estando no home office, ele não está alheio a um controle do seu empregador. Então, existem mecanismos, há formas de se fazer. Claro que a gente está vivendo um momento muito especial, onde tudo é muito novo para todos, mas sim, existem condições de nós cuidarmos, né, do nosso colaborador e o mais importante, a gente demonstrar que houve sim uma fiscalização e pelo menos lá naquele documento que nós vamos fazer ele assinar, dizendo que ele recebeu o material, enfim, ali seria bacana colocar, olha, recomenda-se a não utilização, né, de forma indevida, ou seja, mecanismos que pelo menos materializem o quê? A boa-fé e a boa vontade da empresa em fazer o nosso colaborador trabalhar de uma forma saudável e não ter nenhum dano. Até melhorei a postura aqui. É isso aí. Quero agradecer ao Dr. Alexandre pela participação no episódio de hoje. O Dr. Alexandre é um grande parceiro da Pluscargo e veio dividir informações importantes para a nova realidade das empresas. Muito obrigada, Dr. Alexandre. Valeu, Soraya. Muito obrigado. Quer acompanhar todas as mudanças que ocorrem no pandemia de Covid-19? Assine o canal da Pluscargo no YouTube. Todas as segundas, um novo tema para você acompanhar. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.